Olá, por cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre um grande escritor da literatura mundial e de uma das suas obras mais representativas. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Eça de Queiroz, que foi um escritor e diplomata português, nascido na Póvoa de Varzim em 1845 e falecido em Neuilly-sur-Marne, em França, em 1900. É considerado um dos mais importantes escritores portugueses de sempre. O seu romance Os Maias é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. José Maria de Eça de Queiroz, Queiroz com Z, também hoje escrito muitas vezes com S, nasceu em 25 de novembro de 1845, na Póvoa de Varzim, no então chamado Largo de São Sebastião, e que hoje é o Largo Eça de Queiroz, que fica junto à Praça do Almada, assim no centro da cidade. O nascimento ocorreu em casa de um parente da sua mãe, Francisco Augusto Pereira Soromanho, que era chefe da alfândega lá na Póvoa de Varzim, dado que os seus pais não eram casados, o que era considerado indecente em meados do século XIX, e levou a terem que esconder durante muito tempo a existência deste filho. Como este parente era pessoa de certo relevo local, preferiu que o batismo fosse realizado na igreja matriz de Vila do Conde, em vez de ali da matriz local, não é? Da Póvoa de Varzim, que era ali muito próxima da casa, e mais, que o nome da mãe não pôde constar no registro de batismo. Ora, o pai do Eça de Queiroz era o José Maria Teixeira de Queiroz, que tinha nascido no Rio de Janeiro em 1820 e que era delegado do Procurador Régio em Viana do Castelo. E a sua mãe, chamada Carolina Augusta Pereira Dessa, tinha nascido em Monção em 1827. Uma das teses para tentar justificar o facto de não estarem casados quando essa nasceu, sustenta que a mãe, portanto a Carolina, não teria obtido o necessário consentimento por parte da sua mãe, que nessa altura era já viúva, do coronel José Pereira Dessa, e por isso, sem autorização da mãe, não havia casamento. É certamente verdade, pois eles se casaram 6 meses depois de ter morrido a avó do Eça de Queiroz, portanto, a avó materna, quando ele tinha quase 4 anos de idade. Além do escritor, os pais tiveram mais 6 filhos. O pai de Eça de Queiroz era magistrado, como já vimos, formado em Direito por Coimbra, e foi juiz instrutor do célebre processo do Camilo Castelo Branco, de quem ele era amigo. Depois foi juiz da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal de Comércio, deputado por Aveiro, fidalgo, cavaleiro da Casa Real, par do Reino e do Conselho de Sua Majestade. Foi também escritor e poeta, como o filho. Portanto, já está a ver que era assim de uma família, mas gente importante, gente nobre. O Essa esteve envolvido em episódios incestuosos quando era criancinha, relatados no diário da sua prima. Por causa disso, foi entregue aos cuidados de uma ama e passou depois a residir em Verdemilho, que era a casa da avó paterna, que se situava em Aradas, Aveiro. De seguida, foi internado no Colégio da Lapa, no Porto, de onde saiu no ano de 1861, com 16 anos, para ingressar na Universidade de Coimbra, onde foi estudar Direito. Em Coimbra, o Essa conviveu com muitos dos futuros representantes da geração de 70, nomeadamente o Antero de Quental e o Teófilo Braga. E os seus primeiros trabalhos, publicados na revista Gazeta de Portugal, foram depois, mais tarde, coligidos em livro e publicados, postumamente, com o título Prosas Bárbaras. Quando ele estava na universidade, o Essa costumava veranear lá na Póvoa de Varzim com a família de uma sua tia materna, que era a tia Carlota, que ali costumava arrendar uma casa de verão. E, além dele, do sobrinho José Maria, iam também os filhos dela, que eram 3 rapazes e uma rapariga. Em 1866, o Essa de Queiroz terminou a licenciatura em Direito, lá na Universidade de Coimbra, e foi viver para Lisboa, finalmente para a companhia dos pais, e começou a exercer advocacia e também jornalismo.
Fundou o jornal O Distrito de Évora, no ano de 1866. Foi o órgão, portanto, no qual ele se iniciou como jornalista. Foi diretor e redator do jornal. E colaborou depois em diversas publicações periódicas ao longo de toda a vida, mesmo já depois de ele residir quase continuamente fora de Portugal. E foi também, mais tarde, o fundador da Revista de Portugal, no ano de 1889, numa altura em que ele residia em Paris. Como correspondente do Diário Nacional, o Eça de Queiroz fez uma viagem de 6 semanas ao Médio Oriente, desde 23 de outubro de 1869 até 3 de janeiro de 1870, na companhia de Dom Luís de Castro, que era o quinto conde de Rezende, e que era irmão daquela que mais tarde viria a ser a sua esposa, Dona Emília de Castro. Tendo então assistido lá no Egito à inauguração do Canal de Suez. Foi para isso que ele lá foi destacado pelo jornal. E visitou então o Egito e a Palestina. Aproveitou as notas de viagem para alguns dos seus trabalhos, especialmente para a relíquia inspirada lá na visita à Palestina, e um outro, o Egito, sobre o Egito, claro, esse publicado postumamente só no ano de 1926. A relíquia tinha sido publicada, logo nessa altura, em 1887. Ora, depois dessa viagem, saiu o Mistério da Estrada de Sintra. Saiu, portanto, no ano de 1870, logo depois da viagem. Que era uma novela policial, escrita juntamente com o outro escritor, o Ramalho Ortigão, e que ia sendo publicada em folhetins, e que deu muito barato na época, sobretudo até que se descobriu que aquilo era ficção. Ainda em 1870, nesse mesmo ano, o Eça ingressou na administração pública e foi nomeado administrador do Conselho de Leiria. Juntamente lá com o Ortigão, o Eça criou também, no ano seguinte, em 1871, os fascículos mensais As Farpas, onde eles publicavam críticas afiadas, mas sempre bem humoradas, sobre a realidade portuguesa do seu tempo. Portanto, os costumes, as instituições, os partidos políticos, enfim, os muitos problemas que o país vivia na altura. E foi enquanto ele permaneceu lá, em Leiria, que ele escreveu a sua primeira novela realista, que se chamou O Crime do Padre Amaro, que saiu em 1875, inspirada lá um bocado na sociedade, sobretudo lá de Leiria, mas também do resto do país, onde ele denuncia a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Chocava, claro, com a todo-poderosa Igreja Católica da época. E por isso deu muita polémica. Mas foi muito bem recebido pelos leitores e continua a ser considerado ainda hoje uma das suas obras-primas. Com este romance, ele iniciou então esta segunda fase da sua obra, portanto, esta fase do realismo, a sua afirmação como escritor realista. Em 1871, participou no grupo Cenáculos, que era formado por antigos estudantes, que decidiram realizar uma série de conferências públicas para divulgar as novas ideias sobre arte, sobre religião, filosofia e política, denominadas Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, mas que ficaram conhecidas simplesmente pelas Conferências do Casino. Onde o Eça de Queiroz proferiu então também uma palestra que se chamou O Realismo como Nova Expressão de Arte. Tendo ingressado na carreira diplomática, seguidamente, ele foi nomeado cônsul de Portugal em Havana no ano de 1873. A propósito disso, no ano de 2020, foi lançado um filme que se chama O Nosso Cônsul em Havana, que é do realizador Francisco Manso, que acompanha a chegada do Eça lá a Cuba, a sua permanência no país como diplomata, nesta que foi, portanto, a sua primeira missão consular, e que se realizou e que durou, portanto, desde dezembro de 1872 até março de 1874. Mas voltando à história, entre então esse 1874 e o 1878, ele exerceu o cargo de cônsul em Newcastle, na Inglaterra, e então, depois nessa altura, em 78, ele foi transferido de Newcastle para Bristol, portanto, também na Inglaterra. Mas ele, apesar de se ter iniciado digamos, na diplomacia, ele manteve a sua atividade jornalística e
publicava esporadicamente, por exemplo, no Diário de Notícias, portanto, em Lisboa, uma rubrica que se chamava Cartas de Inglaterra. Os anos mais produtivos da carreira literária do Essa foram passados lá em Inglaterra. Foi durante a sua carreira diplomática, especialmente a inglesa, que o Essa escreveu os seus trabalhos mais importantes, como, por exemplo, a Tragédia da Rua das Flores, que foi publicada, portanto, em folhetins entre 1877 e 78, o Primo Basílio, também no ano de 1878, o Mandarim, que saiu em 1880, a Relíquia, né, que já falávamos lá atrás e que só foi publicada depois nesta altura, em 1887, a Capital, que saiu em 1925, portanto, é muito depois dele falecer, que eram obras, portanto, escritas numa prosa hábil, plena de realismo, típicas da sua fase realista. O Essa de Queiroz casou no dia 10 de fevereiro de 1886, na Quinta de Santo Ovídio, no Porto, com aquela que já falámos, Emília de Castro Pamplona Rezende, que era filha, portanto, de Dom António Benedito de Castro, quarto conde de Rezende, e 18º almirante de Portugal, e da sua esposa, a Dona Maria Balbina Pamplona Carneiro Rangel, filha primogênita do primeiro Visconde de Beire, com quem teve, então, 4 filhos. A Maria, que era a mais velha, nasceu em 1887, depois o José Maria, 88, o António no ano de 1889 e o Alberto em 1894. Em 1888, o Essa foi nomeado cônsul em Paris e nesse ano publicou Os Maias, portanto, vimos, em 1888, iniciando com este livro a última fase da sua carreira literária, em que ele se começa a abstrair um bocado daquela sátira contundente e da ironia caricatural da família e da sociedade burguesa da época, começando a mudar para uma linha assim mais construtiva, mais formativa. Então o escritor lança-se no cultivo de princípios moralizantes, deixando transparecer que o valor da existência reside sobretudo na simplicidade. Depois, quando eu falar mais à frente dos Maias, vou tentar explicar isto melhor. E desta fase, além dos Maias, são a ilustre Casa de Ramires, que saiu em 1900, que foi o seu último livro publicado em vida, A Cidade e as Serras, que saiu em 1901, portanto, depois já dele ter morrido, o conto O Suave Milagre, que depois saiu na coletânea de contos, e biografias religiosas, portanto, foi assim uma fase assim, final da vida mais ponderada, mais calma. Como já disse, o seu último livro publicado em vida foi A Ilustre Casa de Ramires, que era sobre um fidalgo do século XIX com problemas para se reconciliar com a grandeza da sua linhagem. É um romance muito imaginativo, engraçado, tem uma maneira de construção muito especial, muito característica. Porque a realidade da época é entremeada com capítulos de uma aventura de vingança bárbara que se passa no século XII, que é escrita por Gonçalo Mendes Ramires, que é, portanto, o protagonista daqui da ilustre Casa de Ramires. E então ele, à medida que é personagem no romance, é o autor daquela saga medieval onde tenta provar que é originário de uma família nobilíssima e antiquíssima. E chama, portanto, a essa obra, dentro da obra, A Torre de Dom Ramires. Portanto, tem que os antepassados lá do Gonçalo são retratados como torres de honra sanguínea, que contrastam, claro, com a sua laxicidade moral e intelectual. Põe aqui ainda ridiculariza mais a sua incapacidade atual face à grandeza que ele quer mostrar dos seus antepassados. Então é um livro muito curioso que também, se puder ler, é muito engraçado. Ora, o Essa de Queiroz morreu no dia 16 de agosto de 1900, tinha, portanto, 54 anos, na sua casa de Neuilly-sur-Seine, lá perto de Paris, e teve funeral de Estado. Foi trazido para Portugal, né? E foi sepultado no cemitério do Alto São João, portanto, em Lisboa, mas depois, mais tarde, foi trasladado para o cemitério de Santa Cruz do Douro, em Baião. Postumamente, foram publicados diversos livros, de alguns já falei, o primeiro dos quais foi
A Correspondência de Frederic Mendes, que saiu ainda na Sun de 1900, já depois de ele morrer. Esse Frederic Mendes, que era um aventureiro fictício, tinha sido imaginado e criado pelo Essa e pelo Ramalho Ortigão, e por isso já tinha aparecido no Mistério da Estrada de Sintra, de que já falei. Outro livro também muito importante, publicado postumamente, foi A Capital, que saiu no ano de 1925. Este livro ficou, digamos, incompleto e quem o concluiu e publicou foi um dos seus filhos. O Essa foi o único romancista português que conquistou fama internacional na sua época. Os seus trabalhos foram traduzidos, mais ou menos, em cerca de 20 línguas, estão publicados em cerca de 20 línguas. Ele notabilizou-se pela originalidade e pela riqueza do seu estilo e linguagem, tanto como vimos, o realismo descritivo. Ele descreve em pormenor personagens, locais, de uma maneira fantástica. E também pela crítica social constante, completamente constante em todos os seus livros. Mesmo naqueles do final de vida, onde ele já procurou ser um bocado mais suave, a crítica continuava. Ele foi duramente contestado pelas suas críticas ao clero e à nobreza e à burguesia da época, e inclusivamente ao próprio país todo em si, como país. Portanto, a crítica social unida à análise psicológica aparece, portanto, em todas as suas obras e de modo especial no Primo Basílio, o Mandarim, a Relíquia e os Maias. Engraçado que já falando no Primo Basílio, o termo acaciano, que hoje se costuma dizer, quando falamos de indivíduo, esse é um acaciano, é um indivíduo que, assim, que fala e não diz nada, né? Discurso vazio, muito pomposo, muito enfeitado, muito gongórico, mas que na prática, se vamos a ver, não se tira da lidade, não tem qualquer conteúdo, digamos que é um acaciano. O acaciano vem de Acácio, que era o conselheiro Acácio, não é? Que era a personagem principal do Primo Basílio. A curiosidade de onde vem a palavra acaciano. Ora bem, depois então de falarmos assim, enfim, mais ou menos por alto sobre a vida do Essa de Queiroz, eu iria então falar daquele livro que eu me propus falar de modo especial e que é considerado não só a sua obra-prima, ou a mais prima das suas obras-primas, mas talvez uma das maiores obras-primas, não só da literatura portuguesa, mas de toda a literatura do século XIX. Os Maias, que eu tenho aqui numa edição do Círculo de Leitores, que já tenho há muitos anos, e que agora fui reler, andei a reler esta semana, para vos poder falar alguma coisa sobre ele. Ora, Os Maias foi publicado originalmente, no ano de 1888, em 2 volumes, e tem um subtítulo, que é Episódios da Vida Romântica. Ora, isto dos episódios da vida romântica tem que se lhe diga, porque ele, o Essa de Queiroz, 10 anos antes deste livro ser publicado, já se tinha referido a ele. Portanto, na altura em que saiu o Primo Basílio, que ele estava na Inglaterra, era cônsul, né, digamos, lá na Inglaterra, e ele escreveu ao seu editor e disse-lhe que queria publicar um 3º volume daquilo a que ele chamava as cenas portuguesas, ou cenas da vida portuguesa. E que o primeiro desses 3 livros era o Crime do Padre Amaro, a que ele chamava As Cenas da Vida Devota. O segundo tinha sido esse tal, publicado nessa altura, que era, portanto, o Primo Basílio, que era o episódio da vida doméstica. E então queria publicar um 3º, que seria então o episódio da vida romântica. Mas, pelos vistos, que ele deu-lhe muito trabalho e demorou muito tempo a escrever, porque só 10 anos depois aquilo o publicou. Os Maias, episódio da vida romântica. Inserido na série Cenas da Vida Portuguesa. Ora, ele, claro, publicando algumas coisas pelo meio, né? Foi publicando outros livros, até porque ele tinha compromissos com o jornal, de ir publicando os livros em folhetim, então ele foi publicando outros pelo caminho, mas nunca abandonando este, e então lá acabou por publicar, então, depois, nessa
altura, 10 anos depois da primeira promessa de eu escrever. Ora, este romance dos Maias vale principalmente pela linguagem em que está escrito e pela ironia, aquela fina ironia dele, que está muito caracterizada, muito bem apresentada neste livro. É, portanto, um romance realista e naturalista, mas já daquela fase dele não ser tão mordaz, embora continue a criticar as personagens de toda a sociedade portuguesa, em que ele tem aqui personagens fabulosos. Mas ainda antes de ir aí, eu iria contar talvez um bocadinho, assim, digamos, da história e como isto se desenvolve, a história do livro. Isto conta as 3 gerações da família dos Maias. É o avô, o Afonso da Maia, e o pai, o Pedro da Maia, e depois o filho, o Carlos da Maia, que é aqui o personagem central. Portanto, no primeiro capítulo, ele vai-nos, digamos, fazer como uma espécie de preâmbulo, né, onde narra resumidamente a história do avô e a história do pai. O avô era no tempo da guerra entre os absolutistas e os liberais, ele era um liberal ferrenho, e depois, quando veio o governo do Dom Miguel, teve que fugir para a Inglaterra e por lá viveu muitos anos, até que o Dom Miguel depois foi para o estrangeiro, perdeu e foi para o estrangeiro. Mas no meio daquilo tudo, a sua esposa, que era uma senhora muito fina, muito religiosa, muito devota, foi-se definhando. Ela não se sentia lá bem naquele clima de frio e estrangeiro, e não se entendia com aquilo, e ela sofreu muito, veio de lá muito debilitada. Quando regressaram a Portugal e foram viver ali para a sua quinta de Benfica, aquilo já não correu bem, e depois acabou por morrer nova. E deixou o seu filho, o Pedro, ainda novo, ainda pequeno, mas muito imbuído dos seus ensinamentos, um bocado contra a vontade do pai, que era todo liberal e até quase adepto já da República, ou caminhar para aí, pelo menos do liberalismo, da democracia, do parlamentarismo. E era um bocado contra, mas pronto, o que é que ele podia fazer? E então o filho, que era sempre muito meiguinho, muito mansinho, muito meiguinho, e ele bem o queria tornar ele um maia, feroz, caçador, lutador de espadachim, não sei o que mais, mas ele nunca foi sempre assim um fracote. E o pai não gostava nada daquilo. E então ele pois andavam na vida de Lisboa, até era gozado pelos outros, como era assim um atadinho. Mas um dia apaixonou-se doidamente por uma fulana que tinha aqui aparecido, assim, não sabia de onde. Depois começou-se a saber que o pai era um negreiro. O que é que era um negreiro? Era daqueles negociantes de escravos, que levavam escravos, negociavam escravos e enriqueceu. Foi um indivíduo que tinha partido ali das ilhas, lá para as Américas, e veio de lá milionário. Só lhe chamavam a negreira, e ele apaixonou-se pela negreira. Foi um desgosto muito grande para o pai, mas ele disse-lhe: não, eu estou a fazer 18 anos e no dia que fizer 18 anos eu tenho direito à parte, à herança da minha mãe, e o pai não manda nada. E assim foi. Zangaram-se, ele abandonou lá a casa dos pais, veio a morar para dentro da cidade, para o hotel, e depois acabou por. Casou mesmo lá com a negreira, foram para o estrangeiro, andaram por lá, esbanjaram montes de dinheiro e depois regressaram e ficaram a morar no centro da cidade, no Palácio do Ramalhete, que a família tinha. Um dia ela apaixonou-se por um italiano que o marido, que o Pedro, de bom rapazinho, tinha recolhido lá em casa, porque um dia tinha tido um azar de o ferir numa cena de caça, e sem querer, e depois protegeu, e olha, a paga que ele lhe deu foi fugiu com a mulher, e ele depois, coitadinho, foi ter com o pai e diz: o meu pai tinha razão, o pai bem me avisava que aquilo não era mulher para mim, que ela não era pessoa séria, que ela era uma gente que não merecia confiança nenhuma. Mas já não pôde fazer nada. E depois ele acabou por, com o desgosto, suicidou-se. E o que é que aconteceu? Eles, entretanto, tiveram 2 filhos.
um rapazinho mais velho, que era o Carlos, e uma menina mais novinha. E ela, quando fugiu, levou a garota e deixou o garoto. O Carlos foi criado depois pelo avô, ainda foi o que valeu ao avô para o consolar, que era a luz dos seus olhos, criou aquele menino com todo o carinho e então esse criou à sua maneira, fez dele um valentão, um maia a sério, um grande maia. E depois a história desenvolve-se e vemos que mais tarde ele veio encontrar-se com uma tal de Maria Eduarda, que era uma menina que apareceu aqui, vinda assim de Paris, muito bem posta, muito fina, que era acompanhada lá de um ricalhaço, que depois se veio mais tarde a saber que afinal que não era casada com ele, e depois mais tarde veio-se a saber que ela tinha um passado um bocado pouco recomendável, já tinha sido, antes de ser amante deste, tinha sido, dizia-se casada, mas ao que consta nunca chegou a casar com ele, de um outro, com quem viveu na Inglaterra e não sei o quê. Não se sabia o que a levou a isso. Bem, mas o que é certo é que o Carlos acabou por se apaixonar por ela, loucamente, e ela por ele, um amor tão grande, tão grande, tão grande, que era, enfim, um amor como dificilmente haveria outro amor mais perfeito e mais completo. Só que havia aqui uma coisa que eles não sabiam. Eles eram irmãos. Ela era a irmã que a mãe tinha levado. E depois isto veio a dar raia. Foi um problema terrível e terminou com a morte do velho Afonso da Maia de desgosto. Enfim, foi um fatalismo que caiu sobre a família. Uma coisa horrível. Leiam o livro, porque realmente vale a pena. É uma história que acaba por ser triste, mas que é, no fundo, apesar da sua grande tristeza, digamos, da história de fundo, tem grandes e maravilhosas passagens de crítica, cómicas mesmo, de gozação da sociedade. E é aí que aparecem então as tais personagens que eu não queria terminar sem vos falar. Quais são as grandes personagens do romance? É o Conde do Golvarinho e o Sousa Neto, que são duas personagens que representam aqui os parlamentares corruptos e incapazes. Pronto, só lá estão porque sabem dizer 3 ou 4 palavras por entre meia dúzia de frases já bem à frente uma da outra e não sei o quê, mas aquilo não dizem nada, não prestam para nada. Depois, o meio cultural também, o meio cultural de Lisboa, de fingimento, que ninguém valia nada, mas que todos se julgavam, os grandes pintores, escultores, pintores, escritores, que é satirizado, sobretudo num episódio que foi um sarau que aconteceu no Teatro da Trindade, onde toda a cidade de Lisboa estava lá a bater palmas ao grande político, orador, ao grande poeta, declamador, ao grande escritor, mas que aquilo, no fim de contas, quase nenhum valia nada. Depois temos o jornalismo corrupto, encarnado sobretudo pelo Palma Cavalão, que publicava aquilo que lhe pagavam, que dava as notícias por dinheiro, que só publicava escândalos e poucas vergonhas. Quem mais pagasse era isso que propagava. Depois, as consequências da educação beata e provinciana, que eu já falei, de que ali o Pedro, o pai do Afonso, do Carlos, enfim, já era um espelho, mas que está aqui no livro, espelhado por um que é o Eusébiozinho, que era filho de uma dama lá do interior, que vivia debaixo das saias do padre lá da terra, passou aquela cultura ao filho e era um parvalhão que não valia nenhum. Depois o romantismo literário, que era tipificado pelo Tomás de Alencar. Este sim, que era, no fundo, aquele que se aproveitava um pouco. Mas mesmo assim, era um romântico. Fazia poemas cheios de romance, mas que aquilo espremido não ia muito longe. Mas no fim de contas, pessoalmente era honesto e sério. E ainda era, de certo modo, um amigo que ainda ajudou o Carlos a ultrapassar certos problemas. E depois temos então o João da Ega, que era o Ega, que era o grande amigo do Carlos, que foi o seu inseparável amigo e que o livrou e que o salvou de muitos males, mas que ele próprio também se livrava
dos males do país, que o próprio então andou lá metido com umas senhoras casadas. E, enfim, também não deixa de ter sido objeto de ser ridicularizado na sociedade. No fim de contas, ninguém se aproveitava. Como veio, é aqui neste livro, há aqui já uma confrontação do realismo-naturalismo, né? Destas fases, destas críticas a estas personagens típicas da sociedade da época, e por outro lado aquela história dorida do Pedro da Maia e do Carlos, depois do seu filho Carlos, que vieram a ser sofredores e que foram vítimas, enfim, um bocado também da sociedade, não é? Porque se não fosse aqueles espaventamentos e aquela maneira de ser e de todos quererem ser amantes de todas e ele não se ter apaixonado por aquela menina que afinal depois veio saber que era a irmã dele, se calhar não tinha acontecido aquela cena de incesto que foi a grande desgraça da família. Pronto, olha, eu por aqui me fico. Espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande escritor, hoje português, e um grande autor do século XIX, um dos maiores escritores daquele século. Espero que tenham gostado. E para a semana, se tiver vida e saúde, e a minha vida me permitir, cá estarei de novo para vos falar de outro autor, tanto ou mais importante do que este. Quem sabe? Passem muito bem.